Pessoal, e aí galerinha do nono ano, tudo tranquilo? Vamos lá revisar esse conteúdo maravilhoso de língua portuguesa, que são as conjunções coordenativas. Aqui eu, mais uma vez, professor Carlos Nascimento, e vamos lá dar essa revisada, né? Entender mais um pouco, relembrar esse assunto das conjunções, beleza? Olha só, de acordo com o tipo de relação que estabelece, as conjunções podem ser classificadas em coordenativas e subordinativas. Nesse primeiro momento, nós vamos falar só com relação às conjunções coordenativas. Tá? Subordinativa deixar para um outro momento. Então, no primeiro caso, os elementos ligados pela conjunção podem ser isolados um do outro. Esse isolamento, no entanto, não acarreta perda da unidade de sentido que cada um dos elementos possui. O que isso quer dizer, essa perda? Não acarreta essa perda de unidade de sentido, ou seja, tá? As conjunções coordenativas elas vão ligar orações coordenadas, ou seja, tá? Uma não depende da outra para fazer sentido. Tá bom? Por isso que fala que não acarreta perda da unidade de sentido de cada um dos elementos. Tá? Eu quero que vocês lembrem. Coordenados, tá bom? Eu vou caminhar dessa maneira também na frase, a leitura, caminho dessa maneira também na leitura, mas a grande questão é, uma oração não depende da outra. Tudo bem? Olá, pessoal. Vamos aqui dar continuidade à nossa aula, ok? Vamos lá falar. Falando das conjunções. Vamos falar aqui das aditivas, tá? Lembrando da classificação, são 5. Temos as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, tá? Lembrando aqui que dentro das conjunções, a ideia das orações coordenadas, tá? As conjunções coordenativas elas vão dividir orações coordenadas, ou seja, uma não vai depender da outra. Ela não depende da outra para fazer sentido. Ou seja, olha só, as aditivas elas ligam orações ou palavras, expressando ideia de acrescentamento ou adição. Guarda essa informação aí. Ideia de acrescentamento e principalmente adição. Guarda essas duas informações, a ideia de acrescentamento e adição. E são elas as mais comuns, e nem. Essas são as mais comuns, e nem. Tá? Mas tome cuidado, olha só, não só, mas também, não só, como também, bem como, não só, mais ainda. Por exemplo, a sua pesquisa é clara e objetiva. Então, olha só, aqui dá a ideia de acrescentamento ou adição, que além dela ser clara, tá, também é objetiva. Ok? Para ver se dá para subir mais também. Não. A sua pesquisa é clara, mas também objetiva. Sua pesquisa não é só clara, tá? Como também objetiva. Então daria para trocar. Ok? Ela não só dirigiu a pesquisa, como também escreveu o relatório. Então, olha só, não só e como também. Dá essa ideia de adição. Outro detalhe, não quero que você simplesmente grave, tá? Então memorize só as conjunções que fazem referência à adição, adversativa ou qualquer outra. Tem que tentar entender todas as orações, todo o contexto. Aí sim vai ficar mais fácil. Ok? Quando você entende essa ideia, opa, aqui está acrescentando uma informação. Aqui tem uma adição de uma informação. Aí sim você vai ficar mais fácil para associar as conjunções à respectiva classificação dela. Beleza? Então vamos lá. Adversativas. Opa, as adversativas. Rememorando, eu tenho certeza que a maioria aqui já lembra. Tá? O que são as adversativas? A ideia de adversidade, de contraste. Tá bom? Que elas ligam duas orações ou palavras expressando ideia de contraste. Essa é a grande sacada. Que ideia de contraste. O que é essa ideia de contraste? Bom, a mesma coisa que quando eu apresento uma informação e na medida que eu uso essa conjunção subordinativa, coordenativa adversativa, eu já vou esperar uma informação contrária. Se eu falo algo positivo,
tá? Quando eu uso essas conjunções, tá bom? Adversativas, tá? O leitor, meu leitor, ou vocês mesmo como leitores, vocês já vão esperar uma informação negativa. Aí pode ser desempenhada das seguintes conjunções, mas, porém, o mais aqui é bem conhecido, o porém, olha, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Por exemplo, tentei chegar mais cedo, porém não consegui. Tá? Então, por mais que tivesse o esforço de chegar cedo, teve algo negativo que aconteceu, ou seja, não conseguiu chegar. Mesma coisa, eu uso o seguinte exemplo. Assim, a cidade de Paragominas é muito linda, ou é muito bela, porém está muito perigosa. Opa, olha a ideia de contraste aqui. A medida, tá? Por mais que eu elogie, dizendo que é uma cidade muito linda, uma cidade bela, uma ótima cidade para viver, mas quando eu uso essas conjunções, o mais, porém, contudo, todavia, qualquer uma delas, já vem uma informação de cunho negativo, que é o que aconteceu. Porém, anda muito violenta, ok? As alternativas. Tá? Alternativa é só lembrar das frases de mãe. Mãe usa muito a essas conjunções. Ou seja, elas ligam orações ou palavras expressando ideia de alternância e principalmente, mãe adora fazer isso aqui, ó. Escolha, escolha, ó, indicando fatos que se realizam separadamente. Ou, ora, ora, já, já, quer, seja, talvez, talvez. Olha só um exemplo. Ou escolha agora, ou fico sem presente de aniversário, né? Ou estudo ou me esforço, ou ficarei, né, reprovado. Poderia ser então questão de escolha aqui, ó. São fatos que se realizam separadamente. Eu acredito que até aqui é bem tranquilo. As coordenativas são bem tranquilas, tá bom? Já fica um pouco mais difícil quando chega na questão das subordinativas. Mas aqui, orações coordenadas, sempre tem em mente a ideia de independência. Uma oração não depende da outra. Ok? Relembrando rapidinho, para ser oração, preciso de verbos. Ok? Ter pelo menos uma oração, que gira em torno de um verbo. Opa, e vamos lá, vamos avançar, gente. Conclusivas. Elas ligam a oração anterior a uma oração que expressa a ideia de conclusão ou consequência. São elas: logo, pois, depois do verbo. Guarda essa informação aqui, porque o pois também vai aparecer lá na explicativa. Eu estou falando do pois depois do verbo. Portanto, por conseguinte, por isso e assim. Tá bom? Então, olha só, Maria estava bem preparada para o teste. Portanto, não ficou nervosa. Tá? Geralmente, portanto, ele é usado no parágrafo de conclusão. Tá bom? Ele é usado no parágrafo de conclusão. As pessoas sempre se protegem do Covid-19. Portanto, não serão contaminadas. Então, pronto, concluí aqui a ideia. Ok? Portanto, por conseguinte, por isso, todas essas nessa ideia de conclusão ou consequência. Tá? E as explicativas, elas ligam a oração anterior a uma oração que a explica, que justifica. Tá, ok? Então, são elas, ó. O que, porque. As mais comuns são porque. Olha só, lembrar é o porquê junto, sem acento. E o pois antes do verbo. É o pois antes do verbo. Tá ok? Enquanto aqui na conclusiva o pois é depois do verbo, aqui na explicativa o pois é antes do verbo. Porquanto, por exemplo, não demore, que o filme já vai começar. Tá ok? Depois, antes do verbo, as explicativas. Geralmente, as mais comuns é o pois, para dar essa ideia de explicativo. Então, por quê? Então, olha só, gente, até aqui tudo bem tranquilo, tá? Tudo bem simples. Isso aqui é para vocês no ano, é uma revisão,
Tá bom? É uma revisão. Eu creio que não vai ter nenhuma dúvida, nenhum mistério. Para aqueles que tiverem, tá muito fácil, vai no meu PV, que eu vou estar dando esse apoio para vocês. E olha só, saiba que aqui tem algumas informações, que as conjunções e, ante, agora, quando, são adversativas quando equivalem a mais. Por exemplo, Carlos fala e não faz. Tome cuidado. Por mais, por isso que eu falei para vocês. Carlos fala. O que é que eu tenho aqui? Ó? Uma oração, até aqui, Carlos fala, e não faz. Por que são orações? Porque tem dois verbos, gente, aqui. Ó. Verbo falar, verbo fazer. Tá bom? Então, Carlos fala. Opa, tome cuidado. Ah, tem um E, vai logo na ideia de adição. Tome cuidado. Tá? Se ele fala e não faz, tua ideia de contraste, de contrariedade. Tudo bem? O bom educador não proíbe, antes orienta. Tá? Então ele não faz uma coisa, em vez de proibir, orientar, estou dando a ideia de contraste e assim por diante. Tudo bem? Olha, se não, é conjunção adversativa quando equivale a mais sim, por exemplo. E outra ideia é o se não junto da ideia de adversidade. Olha o exemplo. Conseguimos vencer não por protecionismo, senão por capacidade. Vamos ver o macete? Qual é o macete? Tentar substituir. Tá bom? Tentar substituir. Ó, são adversativas quando equivale a mais. Você substitui por mais casos. Fala, mas não faz. Opa, deu para substituir, aí você tira qualquer dúvida. Já sabe que é adversativa. Quando você faz, ó, se não, ó, por protecionismo, mas sim por capacidade. Opa, também deu a ideia de contrariedade. Então, adversativa. Conjunção adversativa mais deve ser empregada sempre no início da oração. Outro detalhe, a único mais deve ser sempre empregado no início da oração. As outras, porém, todavia, contudo, podem vir no início ou no meio, por exemplo. Ninguém respondeu a pergunta. Ninguém respondeu a pergunta. Tem uma oração, mas os alunos sabiam a resposta. Outra oração, os alunos sabiam a resposta. Opa, tem duas orações aqui. Porque tem um verbo, respondeu. Tem o verbo aqui, sabia, o verbo saber. Ok? E vamos lá. Vamos lá, continuando. Pergunta mais os alunos. Então, gente, é só tentar fazer essa substituição, tá bom? E letra D. A palavra pois, quando é conjunção conclusiva, vem geralmente após uma ou mais termos da oração a que pertence. Então, qual a diferença da conclusiva para explicativa? Para explicativa, na conclusiva, tá? O pois depois do verbo. Na explicativa, o pois vem antes do verbo. Isso vai ficar muito fácil. Tá bom? Ó, você provocou com essas palavras. Não se queixe, pois. Opa, tenho o verbo aqui. E o pois veio depois dele. Tá ok? Quando a conjunção é explicativa, o pois vem geralmente após um verbo, no imperativo, sempre no início da oração. Ó, não tenha receio, pois eu a protegerei. Muito tranquilo e muito fácil. Vem após um ou mais termos da oração. Quando eu digo isso, eu estou falando da conjunção conclusiva. Tá bom? Não receio, vírgula, pois eu a protegerei. Eu acredito que aqui está bem mais facinho, né, para poder compreender. Tudo bem? Então, recapitulando, a palavra pois, que geralmente gera muita dúvida. Quando é a conjunção conclusiva, vem geralmente após um ou mais termos da oração a que pertence. Você provocou com essas palavras. Você o provocou com essas palavras. Não se queixe, pois. A ideia.
de conclusão. Não se queixe, pois, de seus ataques. Tá? Com relação ao explicativo, ó, bem geralmente após um verbo no imperativo e sempre no início da oração seguinte. Tá? Não tenha receio, pois eu a protegerei. Ok? Qualquer dúvida? E olha só, gente. Aqui no final, tá bom? Nós temos aqui, ó, coloquei uns exercícios, tá bom? Para vocês responderem com relação a esse assunto que eu acabei de explicar para vocês. Essas duas questões, tá bom? São 4 questões apenas, tá? Aqui vocês vão classificar, vão dizer que essas orações são, as orações coordenadas são aditivas, adversativas, tá? Dentro daquelas 5. E aqui, no caderno, vocês vão pegar e usar uma conjunção coordenativa no lugar desse ponto aqui, tá? Para dar continuidade aqui nas orações. Tudo bem? Do mais, gente, eu espero que vocês compreendam. Vai estar disponibilizado lá no YouTube da turma de vocês, tá bom? À medida que forem já aparecendo dúvidas, vocês podem me procurar no PV, como sempre tem feito, tá? Que eu estaria à disposição de vocês. Desde já, fique com Deus. Obrigado, pessoal.